Hoje eu vou explicar para vocês como se formam os gametas masculinos. E vou dar um spoiler, no final desse vídeo eu vou pedir para você se inscrever no canal. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou explicar para vocês então como se formam os gametas masculinos, os espermatozoides. Como eu vou focar na formação do gameta, é importante que você já saiba como acontece o processo de meiose. Então, se você ainda não assistiu os vídeos de divisão celular, volta lá no canal que você vai encontrar os vídeos que explicam o que é a meiose, as fases da meiose, tudo direitinho para você já chegar nesse vídeo sabendo e entendendo o processo, tá ok? Bom, se você já assistiu os vídeos sobre meiose, você já está super por dentro sobre divisão celular, então você está no lugar certo. Então, gente, hoje eu vou explicar para vocês a formação dos gametas masculinos, os espermatozoides. Gente, você deve estar pensando, tá, Sabrina, mas não é só acontecer a meiose e daí pronto, já formou o gameta masculino? Não é simples assim, tá? A meiose vai formar células haploides, mas tem todo um processo para chegar na formação do gameta masculino, que é o que eu vou explicar para vocês hoje. Gente, a formação dos espermatozoides, ele começa na época da puberdade do menino. Existe uma diferença entre puberdade e adolescência, tá? É importante vocês estarem atentos a isso. A puberdade é a fase da vida onde a pessoa, seja ele menino ou menina, vai passar por transformações físicas, tá? Então, é uma transformação física corporal comandada pelos hormônios. A adolescência é um conjunto de transformações psicológicas, comportamentais do indivíduo, tá? As duas, né, elas acabam acontecendo mais ou menos na mesma época, tá, gente? Então, existe essa diferença entre puberdade e adolescência. E aí, a gametogênese, né, a formação do espermatozoide, acaba acontecendo nessa fase da puberdade. E aí, o que vai acontecer? Nos testículos do garotinho, né, existem um conjunto de túbulos que são os túbulos seminíferos. Até a uma certa idade, que vai variar de pessoa a pessoa, mas aproximadamente até os 10 aos 13 anos, né, vai começar a acontecer transformações desses túbulos seminíferos que são comandados pelo hormônio testosterona, tá? Então, esse hormônio testosterona, ele vai começar a agir, né, no corpo do indivíduo e vai começar a provocar as alterações hormonais e vai dar início, então, ao processo de espermatogênese no menino aí, tá certo? Isso vai acontecer, então, aproximadamente entre os 10 e 13 anos, que é uma época que, misteriosamente, começa a surgir uma tendinite estranha no pulso do menino, ninguém sabe por quê, né? Umas coisas assim. E aí, gente, o que acontece? Esses túbulos seminíferos que estão nos testículos, eles são sólidos até o início da puberdade. Quando o menino entra na puberdade, esses túbulos passam a ser ocos, tá? E é dentro desses túbulos que vão acontecer o processo aí de gametogênese, de espermatogênese, tá certo? Gente, um detalhe aí, uma curiosidade que é bem importante a respeito disso. Os testículos, eles ficam alojados dentro do saco escrotal, tá? E eles ficam alojados fora do corpo, penduradinhos, né? A gente sabe disso. Por que isso acontece? A gametogênese masculina, ela se dá a uma temperatura um pouquinho abaixo da nossa temperatura corporal, entre 34 e 35 graus. Acima disso, não vai acontecer o processo de gametogênese. Então, ele fica alojado fora do corpo, aí dá aquela ventilada, toma um arzinho, né? E a temperatura fica um pouquinho abaixo da temperatura corporal, tá? Esses dias eu tava lendo alguma coisa na internet, né? E tava falando alguma coisa assim, que banhos de imersão, que seriam banhos de banheira, muito quentes, acima de 2 horas, pode prejudicar a fertilidade do indivíduo. Gente, em 2016, quem que fica 2 horas dentro de uma banheira quente, né? Enfim, mas evitem fazer isso, se você é o tipo de pessoa que costuma ficar 2 horas dentro de banheira de imersão com água quente, tá? Enfim. Bom, gente, então, continuando aí, e é por isso também que o testículo, né, por causa da questão da temperatura, que o testículo ele tem movimento. Em dias mais frios, ele retrai um pouquinho, fica mais pertinho do corpo para ficar mais quentinho. Em dias mais quentes, ele dá uma descidinha, tá? Fica um pouquinho mais longe do corpo
exatamente para evitar aí a temperatura muito elevada, tá certo? Bom, gente, é isso. E aí, o que acontece? Para vocês terem uma noção, o espermatozoide é a menor célula produzida pelo corpo humano, tá certo? E aí a formação dele, então, vai se dar a partir do momento que o indivíduo está na puberdade, beleza. Aí, gente, o homem, ele produz na ejaculação, ele libera, né, na ejaculação milhares de espermatozoides. Você concorda comigo que ele tem que ter um número muito grande de gameta? Sim, concordo. Então, existem células primordiais que fazem muita mitose nesses túbulos, tá ok? Até que tenha muita célula e aí essas células passam a fazer o processo de meiose, tá? Vamos conferir então as etapas do processo? Gametogênese é a formação dos gametas, tá? E hoje a gente vai estudar então, pessoal, a gametogênese masculina, que recebe o nome de espermatogênese, ou seja, a formação de espermatozoides. Ela acontece durante a vida toda do indivíduo, a partir do momento que ele entra na puberdade, tá? Até o final da vida dele. Desde o desenvolvimento embrionário, as gônadas, que são os testículos e ovários, armazenam células indiferenciadas que se tornarão os gametas, que são as células indiferenciadas primordiais, aquelas que vão sofrer muita mitose para dar origem às células que vão posteriormente originar os gametas, tá ok? E hoje a gente vai focar então na gametogênese masculina. Gametogênese masculina, ela vai acontecer então dentro desses túbulos seminíferos, como eu falei para vocês. Aqui tá mostrando, né, o contorno de um testículo, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí. E aqui esses túbulos seminíferos, eles ficam dentro, tá, do testículo. O homem ele vai ter aproximadamente 1,5 km de túbulos dentro de cada testículo, tá? E aí isso vai dar 3 km dentro, tá, do saco escrotal. Então, são 3 km de túbulos perfeitamente alinhados e arranjados. É por isso que quando o indivíduo ele toma um chute ou uma pancada aqui nos testículos, a dor ela vai ser muito forte, porque vai pegar todo, né, esse tecido que é super sensível. Essa dor ela vai se refletir por aqui e ela vai subir por esse ducto deferente até o abdômen. Por isso que quando você bate lá embaixo, a dor sobe, tá? Eu lembro de antes da minha cirurgia, era bem assim, tá, gente? Então, olha só, gente, continuando aqui. Então, esses túbulos seminíferos, como eu falei pra vocês, até o início da puberdade, eles são maciços, tá? A testosterona começou a agir aqui, esses túbulos, eles ficam ocos e começam a produzir, então, os espermatozoides a partir das células primordiais indiferenciadas, tá? Aqui tá o esquema, então, da espermatogênese. Essa primeira célula aqui, que é a célula germinativa, né, que é aquela célula primordial, como eu falei para vocês, ela vai sofrer muita mitose, mas muita mitose. Vocês estão vendo que ela é 2N, ela é uma célula diploide. Por que ela tem que sofrer muita, mas muita mitose? Ela tem que sofrer muita, mas muita mitose pelo simples fato de que o homem ele produz milhares de espermatozoides a cada ejaculação, então tem que ter muita célula ali, tá? Para formar muito gameta também. Então a célula germinativa sofre sucessivas mitoses, gerando uma grande quantidade de células. Essas células que ainda são diploides recebem o nome de espermatogônias, tá? E essa etapa recebe o nome de período germinativo, onde você vai ter o aumento do número de células por mitose, tá? Depois que essas células sofreram mitoses, ela tem que passar por uma etapa onde ela vai crescer, onde acontece o aumento do volume celular. Quanto maior a célula, mais próxima ela está da meiose 1, tá certo? E aí, essa célula, quando ela vai crescendo, a hora que ela atinge o tamanho máximo, que ela está pronta para fazer meiose 1, ela recebe o nome de espermatócito primário. Então, recapitulando, a espermatogônia, ela terminou a mitose. E aí, o que acontece com a espermatogônia? Ela cresce até ela se tornar um espermatócito primário, ainda diploide, tá ok? Depois que ela se tornou um espermatócito primário, ela recebe o nome de espermatócito primário porque ela está pronta para a meiose 1. E aí, essa célula vai sofrer a meiose 1, tá certo? Quando ela termina a meiose 1, ela recebe o nome de espermatócito secundário. Por quê? Porque ela está pronta para começar, então, a meiose 2. Então, ela vai fazer a meiose 2 e vai formar, então,
as espermátides, tá ok? Essas espermátides aqui, pessoal, já são células, né, haploides também, tá certo? E estão prontinhas para se transformar em espermatozoides, tá ok? Recapitulando o nome das células, célula germinativa é a que faz bastante mitose. Espermatogônia é a célula germinativa depois, né, da multiplicação aqui das mitoses. Eu tenho a espermatogônia. Quando a espermatogônia cresce, ela passa a se chamar espermatócito primário. Quando ela faz meiose 1, ela passa a se chamar espermatócito secundário. Quando ela faz a meiose 2, ela passa a se chamar espermátide, tá ok? Um detalhe que é bem importante vocês saberem, pessoal, que acaba aparecendo bastante em vestibular e tudo mais, é que, olha só, as células, as espermatogônias, elas são diploides, o espermatócito primário é diploide e o espermatócito secundário é haploide, porque a primeira divisão da meiose é reducional. Então, foi aqui que reduziu pela metade o número de cromossomos, entenderam? Então, olha só. O espermatócito primário ainda é diploide. A partir de que momento a célula passa a ser haploide? A partir do momento que ela fez meiose 1. Então, quando ela é espermatócito secundário, ela é haploide, tá certo? Bom, as etapas aí recebem os seguintes nomes. Período germinativo é o período, a etapa em que a célula vai fazer sucessivas mitoses, tá? Para aumentar o número de células. Esse é o período germinativo. Período de crescimento é quando a espermatogônia cresce e se torna espermatócito primário. No período de crescimento, a célula cresce, tá ok? Período de maturação é o período onde vai acontecer a meiose 1, que forma a célula haploide, e a meiose 2, que forma as espermátides, tá ok? Essas células aqui, então, já sofreram a meiose, já estão prontinhas para se tornarem os espermatozoides. Vocês concordam comigo que essa célulazinha aqui, pessoal, é diferente do espermatozoide? Então, ela vai ter que passar por um processo de transformação. Essa transformação recebe o nome de espermiogênese. Tomem bastante cuidado para não confundir espermatogênese com espermiogênese, tá? São coisas diferentes. Bom, pessoal, vocês viram então aonde vai acontecer a formação do espermatozoide, tá? Nos túbulos seminíferos, por ação da testosterona, tá ok? Vocês viram também então as etapas aí da espermatogênese. Começa com o período germinativo, depois tem o período de crescimento, depois a maturação, onde acontece a meiose 1 e 2, e por final vai acontecer a espermiogênese. Espermatogênese é todo o processo de formação de espermatozoide. Espermiogênese é a transformação da espermátide em espermatozoide, tá? Porque vocês viram lá que no final da meiose formou uma célula haploide, beleza? Não formou o espermatozoide. Então ele tem que passar pela espermiogênese para se transformar então no espermatozoide. Durante a espermiogênese acontecem 3 fenômenos, aí 3 alterações na célula que são as principais alterações para a formação do espermatozoide, que eu vou explicar para vocês agora, tá ok? Bom, gente, aqui então eu vou explicar para vocês a diferenciação ou espermiogênese. As 3 alterações que acontecem na célula para ela se transformar em espermatozoide são essas daqui. O complexo Golgiense dá origem ao acrossomo. Esse acrossomo, pessoal, é essa estrutura que fica aqui na cabeça do espermatozoide. Então, o complexo Golgiense, ele migra aqui para essa região e ele vai conter enzimas digestivas. Quando esse espermatozoide entrar em contato com a parede do óvulo, o acrossomo se rompe, libera as enzimas digestivas e facilita a fecundação, tá ok? Então, formação do acrossomo é uma das transformações. As mitocôndrias migram para a peça intermediária, que é essa estrutura aqui do espermatozoide, tá vendo? Elas ficam todas aqui. Por quê? Porque a terceira transformação é a formação do flagelo. Então, essas mitocôndrias têm que fornecer energia para a formação para o movimento do flagelo. O flagelo ele é formado a partir de proteínas tubulina, tá ok? Formou aqui o flagelo todo e as mitocôndrias vêm para cá para fornecer energia. Então as três alterações que acontecem na célula para formar o espermatozoide são: complexo Golgiense forma o acrossomo, as mitocôndrias migram para a peça intermediária para fornecer energia para o batimento do flagelo e tem a formação do flagelo. Lembrando que quando acontece a fecundação, só entra o material genético do pai da criança, né,
no gameta feminino, tá certo? As mitocôndrias não entram, portanto, todas as mitocôndrias que o indivíduo possui são de origem materna. Aqui tem um outro esquema da espermiogênese, tá? Que é a formação aqui da célula, tá mostrando então a espermátide, que é que se forma no final do processo. Aí, olha só, o complexo de Golgi vai migrando aqui para a cabeça, né? Toda a célula, citoplasma, vai formando, né, a peça intermediária, as mitocôndrias se concentram na peça intermediária para fornecer energia para o batimento do flagelo, e aqui eu tenho então o espermatozoide formado, prontinho. Bom, gente, então vocês puderam conferir aí todas as etapas da formação dos espermatozoides, tá ok? Então, o período germinativo acontece em sucessivas mitoses, tá ok? E forma a espermatogônia. Quando a espermatogônia cresce, no período de crescimento, a hora que ela estiver grande e prontinha, né, para fazer o processo de meiose, ela recebe o nome de espermatócito primário, ainda é diploide. Quando ela entra na fase de maturação, acontece a meiose 1 e 2. Depois da meiose 1, você vai ter o espermatócito secundário, que aí sim é haploide. Depois acontece a meiose 2 e você tem as espermátides. As espermátides passam pela fase de diferenciação, tá? E se transformam em espermatozoide, acontecendo a formação do flagelo, a formação do acrossomo a partir do complexo golgiense, tá? E a formação da peça intermediária, onde ficam as mitocôndrias que fornecem energia para o batimento do flagelo. Nesse vídeo, então, eu expliquei isso para vocês. Eu não vou entrar ainda na ação dos hormônios e nem no sistema reprodutor masculino. É só a formação de gametas, tá ok? Bom, gente, então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dá o seu gostei aí. Se inscreva no canal, indique esse canal para os seus colegas, tá ok? Assim você me ajuda a produzir mais conteúdo para vocês. Por hoje é só. Um grande abraço, viva o Iron Maiden e até mais!